Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Portal Pequenina Luz, um portal feito para pais e mães que desejam educar os seus filhos para o reino de Deus. E hoje eu vou falar para vocês sobre 4 coisas que eu acredito serem importantes avaliarmos antes de termos o segundo filho. Esse podcast de hoje é em resposta à mensagem de uma mãe que me escreveu pedindo minha opinião sobre ter filho único e pedindo que eu falasse um pouco acerca disso. Então, eu separei 4 tópicos que eu considero importantes serem avaliados quando estamos na fase de decidir se teremos ou não mais um filho. Antes, porém, se você tem alguma sugestão de temas, se você tem alguma pergunta e deseja enviar para nós, DDD 47 99661 3296. Esse é o nosso WhatsApp. Através dele você pode enviar as suas mensagens, que serão recebidas com muito carinho e atenção, e também pode solicitar fazer parte da nossa lista de transmissão. Nossa lista de transmissão recebe mensagens semanalmente, onde nós atualizamos acerca de tudo que temos produzido, de vídeos, de podcasts, de materiais para download, para que seja utilizado na educação dos seus filhos. Vamos lá então ao tema de hoje, 4 coisas que você precisa avaliar antes de ter o segundo filho. E a primeira delas é: por que eu quero ter este segundo filho? É muito importante nós compreendermos a razão que está nos motivando ao questionamento se devo ou não ter o filho, a dúvida. Então, o que está por trás desta dúvida? Quais os meus motivos para pensar sobre esse assunto de um segundo filho? E eu vou tocar aqui em alguns pontos rapidamente, que depois, mais para frente, posso comentar com mais detalhes em outros podcasts. Muitas vezes os pais ou as mães acreditam que precisam ter um segundo filho para que o filho primogênito não cresça egoísta, para que ele se socialize, para que ele saiba se relacionar com as pessoas, como se um irmão tivesse o poder de produzir todo esse desenvolvimento no primogênito. Bom, o fato é que existem pessoas que são filhas únicas e que não são egoístas, que são super sociais, que são pessoas muito legais, que são pessoas muito educadas, muito éticas, tratam bem as outras pessoas. E existem pessoas que têm 5, 10, 15 irmãos e são egoístas, são avarentos, são pessoas de difícil convívio. Então, uma coisa que eu já quero colocar aqui desde o início, para você que é mãe, para você que é pai, que talvez seja tentado a pensar que se seu filho não tiver um irmão, ele não vai aprender a dividir as coisas ou não vai ser uma pessoa que se relaciona bem com os outros. Não é um irmão que vai fazer isso na vida do seu filho. O seu filho ele pode aprender a ser altruísta, ele pode aprender a se relacionar bem com as pessoas sem um irmão. E ele pode ter um irmão e nunca aprender isso, porque existem vários outros aspectos da educação que influenciam e também das características pessoais da criança que vão afetar o desenvolvimento dessas habilidades ou desses hábitos e condutas, traços de personalidade, traços de caráter que estamos falando aqui. Então, por que você quer ter um segundo filho? Esse precisa ser o primeiro ponto a ser respondido. Se a razão para ter o segundo filho está baseada num mito, numa questão como essa que eu estou colocando, que não é um fato, mas é um receio que não tem fundamento, então você precisa repensar. Porque esse filho ele não pode nascer com essa missão de ensinar o irmão a ser isso ou aquilo. Às vezes a gente quer também ter um segundo filho para que o irmão não se sinta sozinho. Ok, mas essa criança já vai nascer com a missão de ser amigo do irmão. E se eles forem estilo Esaú e Jacó, Caim e Abel? Aí você vai se frustrar profundamente com aquela criança que veio porque não veio cumprindo a missão dela. A gente precisa avaliar com cuidado o porquê.
Além disso, o segundo tópico, esse é o melhor momento do seu filho para ter um irmão? A gente precisa pensar nisso também. E eu vou falar brevemente também desse tópico, vou citar rapidamente algo que eu pretendo falar mais para frente em outro podcast. Eu acredito, Karine, em minha visão pessoal e profissional, de que crianças de 2 anos ou menos que isso não estão preparadas para ter um irmão. Na minha visão, se for possível, tenha um segundo filho quando o primeiro filho estiver próximo dos 3 anos de idade ou já tiver completado esses 3 anos. Por que isso? Porque eu, Karine, considero a primeira infância, esses 3 primeiros anos, um período de ouro na vida das crianças. Existem muitas mudanças que ocorrem rapidamente, que são intensas, que dependem muito da sua presença, do seu cuidado, da sua atenção, e que o seu filho vai precisar de você exclusivamente. E se você estiver dividido nesse momento com os cuidados com um bebê que é totalmente dependente de você, muito mais do que esse filho segundo, que já é esse filho primeiro, que já é um pouco mais autônomo, ele vai sentir essa sua ausência, essa sua falta no desenvolvimento dele. Pode até ter crianças que não, pelo temperamento, pela própria natureza da criança, que não sentem tanto a chegada de um irmão quando são tão novinhas. Mas existem crianças que se deprimem, que retardam o seu desenvolvimento porque não estavam preparadas para serem deixadas mais por conta de si mesmas ou de outras pessoas e perderem aquela atenção e cuidado exclusivo da mãe. Então, é importante pensar se o seu filho já está no momento de receber um irmão ou se ele ainda precisa exclusivamente de você por mais um tempo. Inclusive, para que esse segundo filho venha e a educação se dê de uma forma mais tranquila, é muito importante que o primeiro filho tenha sido muito bem educado. E esses 3 primeiros anos, eles formam uma base muito importante na educação da criança. É ali que a gente ensina a criança sobre obediência. E se nós conseguimos, nesses 3 primeiros anos, fazer um trabalho excelente, muito dedicado, nós vamos facilitar muito a educação do segundo filho. Porque o primeiro filho não tinha outra criança para ser referência, mas o segundo vai ter um irmão como exemplo. E se esse irmão não foi bem educado, não foi educado cuidadosamente, ele vai ser uma influência nos aspectos negativos que ficaram na educação dele para este segundo filho. Agora, se você tiver conseguido realizar uma excelente educação do primeiro filho, você vai ver que a educação do segundo filho será mais fácil, porque o primeiro filho servirá de exemplo para ele. O desenvolvimento do segundo filho é em vários aspectos mais rápido, porque ele tem referências. O primeiro filho não tinha referências. Então, você precisa considerar se é o momento adequado para o seu primeiro filho ter um irmão. O terceiro ponto que eu coloquei aqui, que eu separei, esse é o melhor momento para você e para o seu esposo terem um segundo filho. Às vezes você já está assim de cabelo em pé, estressada, cansada, exausta, sem saber o que fazer, sentindo falta de ter o seu tempo. Talvez você sinta falta de ter um bebezinho pequeno e queira ter um segundo filho. Talvez tenha saudade de amamentar, porque já desmamou há algum tempo e tal. Você pode já estar sentindo aquela nostalgia do bebezinho que se foi, mas pode não estar nas melhores condições de saúde física e mental para receber uma criança ou para gerar uma criança dentro de você. E o impacto que se gera na vida de uma criança quando você não está preparado física e mentalmente para conceber essa nova vida pode ser um impacto para a vida inteira. Então, você precisa pensar com muito carinho se este é o momento em que o seu corpo e a sua mente estão prontos para gerar uma nova vida de forma saudável, de modo que essa nova vida vai vir com as melhores condições que você poderia prover para ela de herança genética, de herança congênita. Então, você precisa pensar nisso também. Será que você e o seu esposo estão no melhor momento para receber um novo filho, para gerar um novo filho, para viver novamente toda a intensidade do início
da maternidade, porque um novo filho é uma nova história, é um novo começo. Então, esse é um terceiro ponto que eu considero bem essencial de ser pensado. E o quarto ponto, que não é o menos importante, pelo contrário, é o mais importante, é o que Deus pensa a respeito disso. Deus não deixou nenhuma lei, nenhuma norma de quantos filhos devemos ter, mas Ele tem uma visão sobre a vida de cada um de nós e o que é melhor para cada um de nós. E eu considero sempre importante consultar a Deus sobre o que Ele pensa. E na minha vida pessoal eu tenho essa prática em diversos aspectos e situações, de só tomar a minha decisão depois de consultar a Deus acerca do que Ele pensa. Mas também acredito que, independente de ser um hábito ou não, na vida dos pais, isso precisa se tornar uma prática. Então, independente de você já ter esse hábito, se você é mãe, se você é pai, você precisa aprender a consultar a Deus. E eu penso que nunca é tarde para se começar a desenvolver o hábito de perguntar a Deus sobre aquilo que você quer fazer, se é o melhor a fazer, se é a melhor decisão a tomar. E algo tão sério quanto gerar uma nova vida, talvez seja uma forma de começar a gerar esse hábito em si mesmo, de consultar a Deus, se é que você não tem ainda esse hábito. Então, avalie, será que essa é a vontade de Deus para minha família? Que haja mais um membro nessa família hoje? Pode não ser a vontade de Deus para agora, mas pode ser a vontade de Deus para daqui a algum tempo. Então, consulte a Deus. Bom, esses são os 4 pontos, as 4 coisas que eu acredito que você precisa avaliar antes de ter o segundo filho. Eu não sou contra filhos únicos. Eu acho que houveram grandes homens que foram filhos únicos. Isaac, ele teve um meio-irmão, mas nem cresceu junto com ele. João Batista foi um homem com uma missão tremenda e era filho único. E existiram pessoas também que tinham irmãos e não foram dos melhores, né? Como, por exemplo, Caim. Ele tinha um irmão, mas não foi um bom irmão. Então, ser filho único ou não ser filho único é uma questão que vai muito além da quantidade de filhos que se pretende ter. Vai muito além de um número, 1 ou 2. É algo que toca vários aspectos da nossa vida e, por isso, vários aspectos precisam ser considerados. E não apenas da nossa vida, nós que somos pais e mães, mas também da vida daquele primogênito que já existe e desta criança que se planeja que venha a existir. Eu fico por aqui, espero que esses pontos possam lhe ajudar numa reflexão sobre o assunto e espero que você considere com carinho esse tipo de decisão, consultando a vontade de Deus principalmente, e que Deus abençoe o seu lar.